Até esses dias eu tava com um amigo meu, ele falou, cara, eu sou louco pra ir, mas eu tenho muito medo dela me chamar. Tenha mesmo. Ai, cara, homem é muito frouxo, né? Tipo, você é apavorado. Homem é muito frouxo, mano. Imagina. Isso. Homem hétero. Ai, uma delícia, homem com medo. Eles nunca estão com medo. Podemos. Podemos? Maravilha. Bem-vindos ao Nem Tão Poliana, um podcast, ou como eu gosto de pensar, a sala de casa, que a gente tira o sapato, desacelera, respira, conversa sinceramente sobre o que faz a gente humano, o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, e o que a gente pensa sobre o que a gente sente. E hoje eu tô muito animada, gente, porque a gente vai falar de um assunto que pra mim, nossa, é o campo dos sonhos. Quem nunca, né, pensou em largar tudo e comprar uma passagem de ida só, uma mala, embora? Acho que todo mundo já pensou nisso. Mas quantas pessoas realmente você conhece que fizeram isso? A minha convidada fez. Ela comprou esse bilhete e ela embarcou nessa aventura. Ela é uma mulher livre, corajosa e que me inspira muito. E que tenho certeza que eu vou sair daqui com várias anotações e muita milha pra gastar. Vamos falar então com a Manu. Bem-vinda, Manu! Obrigada, meu amor. Finalmente, né? A gente veio pro offline. Veio, né? Pra quem não sabe, a gente também, mais uma amizade online da vida que se concretiza aqui nesse espaço que tem feito isso na minha vida. Eu tô tão feliz com isso. Eu também. Muito feliz, muito honrada de estar aqui. Obrigada. Nossa, obrigada. A gente teve um episódio inteiro no No off. Vou começar sendo sincera. Falei, amiga, eu vou ter que te perguntar tudo de novo. Mas também tem muita coisa que a gente guardou. Sim. Bom, eu vou começar pelo começo. Não tem como a gente fugir disso, né? Como é que foi a Manu? Porque você era CLT. E como é que foi esse momento de realmente tomada de decisão? Porque é isso, todo mundo pensa, eu acho, sobre isso. Isso sempre passa na cabeça das pessoas. E a gente falou muito disso, né? Eu acho que fica muito no lugar da imaginação, do sonho, de algo muito distante. E você fez, de fato. Desde o primeiro momento foi uma passagem de ida? Você tinha essa ideia na cabeça de que você não pensava em voltar? Como é que foi isso? Amiga, eu segui um roteiro muito estruturado, muito clássico, muito perfeito dentro do que a sociedade espera que você faça, né? Então, eu me formei fiz o vestibular, passei para uma universidade pública, fiz um curso super renomado na época. Me formei muito cedo, comecei a trabalhar numa empresa muito cedo, subi na carreira muito cedo. Aos 25 anos, eu já estava liderando uma operação de 600 pessoas, numa startup em São Paulo. Assim, Estabilizadíssima, né? Estabilizadíssima, meu carro, meu apartamento, tudo muito estruturado mesmo, muito confortável, num certo sentido, né? O conforto que, aos olhos do mundo, era tudo muito maravilhoso. Mas esse incômodo, essa vontade de largar tudo, que eu não acredito tanto que seja largar tudo, mas é a forma que a gente interpreta a situação, né? Ele veio... Eu sempre fui muito curiosa, então viagem pra mim sempre foi uma coisa que fez parte dos meus desejos mais profundos, mas começou quando eu ainda estava no mundo corporativo, a partir de uma viagem sozinha, inicialmente na Europa, mas aqui mexeu mesmo comigo, foi uma viagem que eu fiz pra Ásia. Então, a Ásia, todo mundo fala que transforma, né? A Ásia é realmente, assim, uma virada de chave. E eu acho que é uma virada de chave porque é um mundo muito diferente. Se você vai pra Europa, querendo ou não, a gente herdou muita coisa, né? Então, muita coisa, não só na nossa cultura, como na arquitetura, também parece muito com o velho continente. Quando você vai pra um lugar onde os costumes, a forma de enxergar o mundo, a forma de enxergar a felicidade, que é o ponto principal, é muito diferente daquela que você foi sendo imputada durante toda a tua vida. Você fala, caraca, aquela fórmula ali que me falaram que era a única pra ser feliz, na verdade tem uma galera aqui no mundo que tá vivendo outra fórmula e tá feliz pra caramba. Quando eu viajo eu sinto isso. Tem muitas formas de viver a vida, na verdade, né? Mas é porque não querem que a gente veja, né? Você vê que, cara, viagem, principalmente viagem solo, como mulher, não é cultural e não é incentivado. A gente começou agora a falar sobre isso. Muito no movimento pós-pandêmico e muito junto com o movimento do feminismo foi ganhando força e as mulheres foram percebendo que existiam outros lugares que elas poderiam habitar. Mas ainda não é uma coisa... Você falou no início, quantas mulheres você conhece que largaram tudo? Eu mesma, que sou do mundo de viagem,
Conheço poucas. Consigo te falar aqui talvez 15 que estão nesse mesmo caminho que eu. Há 3 anos que você tá fazendo isso. Pra conhecer 15, né? Não é tão proporcional, assim. Quantidade de homens, talvez, que façam isso. Sabia que não? Não? Isso é muito curioso. Ai, legal Isso saber. é muito legal, porque tem muita mulher que tem medo de viajar sozinha porque acha que é mais um dos ambientes que é dominado pelo machismo, pelo patriarcado, pelos homens. Mas eu diria, assim, não tem uma estatística, eu já pesquisei, mas empiricamente, principalmente viajando sozinha como mochileira em hostel, cara, 85% para mais das viajantes solo, e esse é um recorte importante, são mulheres. Porque homem é frouxo, né? Homem não vai viajar sozinho. Homem hétero, sozinho. Amiga, você não vê. Quem que vai alimentar ele? Não vê. Quem vai cuidar? Se o cara tiver uma febre, vai chamar, vai pedir socorro. Verdade. Você não vê. Assim, difícil. são pouquíssimos. Pensa nos seus amigos que já viajaram sozinhos. Eu não conheço. Eu não tenho um amigo que já viajou sozinho. Hétero. Não tem. Então, o mundo de viajante solo ainda é um mundo... Ainda não, né? Começou agora a ganhar força e é majoritariamente pertencente às mulheres. Isso é muito legal. Que legal de saber isso. Muito foda. É muito... Porque você se sente muito... É pertencente, muito cuidada, muito segura. Não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam, sabe? Mas já fui pra outro mundo completamente diferente. Já até perdi o A gente nem tem esse apego. Esse apego. Falando em apego, a gente tava falando muito sobre isso, né? Porque a gente vai e volta aqui. Já nem lembro mais o nem me importa. Mas a gente falou muito dessa coisa do apego, porque eu acho que muito do que você faz, você tá 3 anos viajando solo, tem muito desapego, né? Como que é o seu entendimento de conforto, de casa... E de saudade, de apego e desapego, assim. Como é que tem esses sentimentos, ele permeia em você nesses 3 anos, assim, você acha? Cara, eu acho que tudo na vida é o momento, são as escolhas que a gente faz, e eu acho que a gente precisa estar muito consciente do contrato que a gente está assinando no momento que a gente está assinando. Então, óbvio, como qualquer escolha na vida, cada escolha é uma renúncia. Então, não dá pra eu viajar o mundo e, ao mesmo tempo, encontrar minha mãe todo dia à noite. Não dá pra eu viajar o mundo com leveza da forma que eu gosto e ter um closet abarrotado de roupa. Não dá pra eu viajar o mundo e ter uma carreira que eu vá trabalhar presencial e tenha ali uma estabilidade dentro de uma rotina. E aí, tô disposta? Sim ou não? E pra mim vem muito desse lugar. Cara, beleza, eu tô tendo que abrir mão de várias coisas que eu amo e que pra mim são importantes. Mas o que eu tô ganhando em troca, nesse momento da minha vida, é tão mais relevante que eu tô disposta a abrir mão de um closet, de uma rotina e de ver a minha mãe todo dia. Tem muita gente que deixa de viver os sonhos porque fica com esse apego. Hoje mesmo, eu tava conversando com uma amiga pelas DMs do Instagram e ela falou sobre isso. Cara, eu voltei pro Brasil, eu tava viajando o mundo, eu voltei pro Brasil. Não gosto de morar aqui, mas eu sinto que eu não posso ir embora porque minha família precisa de mim. E aí a gente fica nesse impasse de viver o que a gente gostaria pelo que normalmente a gente acha que o outro vai pensar, e a gente limita a nossa existência de uma forma tão repressora, sabe? De uma forma tão triste, que quando a gente vê, a gente tá vivendo pelo outro. Ou a gente tá vivendo por coisas que não é nem a gente que valorizava. Cara, às vezes você acha que você ama um closet cheio de roupa e ter várias opções de acessórios pra usar todos os dias. Mas às vezes você nem gosta tanto disso. Essa questão da matéria, pra mim, cara, eu comecei a viajar com 100 litros. Eu tinha um mochilão de 70. Tem uma mochila só, né, que você viaja. Hoje em dia, sim. Eu comecei com um mochilão de 70 atrás e um de 30 na frente. Então eram 100 no total. Hoje em dia eu tenho 42 no total. Quanto mais eu viajo, mais eu me desapego dessas... Porque assim, você não vai usar. Mesmo com uma mochila de 100 litros, você não usa. Ninguém tá preocupado com o que você tá usando. E o pior de tudo é que não é prático. Você tá com uma mochila nas costas, pulando de ponto A para ponto B o tempo todo. Você não quer carregar peso, você quer leveza. Quanto mais você vai tirando coisa da mochila, simbolicamente e materialmente, mais você abre espaço para o que realmente importa, sabe? E essas coisas, elas passam a ser, assim, irrelevantes. E tudo é cíclico, né? As pessoas sempre falam, nossa, como você faz com roupa? Gente, brechó, me adapto ao clima do lugar. Hostel tem uma cultura de que as pessoas colocam um baú, não sei se você já viu. E deixa coisa. Deixa coisa, aí você vai pegando. Todo lugar que eu vou, eu compro coisa em brechó, eu pego coisa em hostel e deixo coisa minha pra trás. Que já não faz mais sentido. E eu acho que roupa é um negócio muito legal, porque ele representa muito o seu estado de espírito naquele momento da sua vida, né? Sim. Cara, essa roupa que eu tô usando aqui hoje, talvez se eu olhasse há 3 anos atrás, eu não me veria nela. Cara, quando eu era mais nova, assim, na minha adolescência, era um salto deste tamanho. Nossa, eu não consigo imaginar.
Você de salto. Barra music, cabelo louro até a cintura, a bunda deste tamanho com a saia curtíssima, apertada, um cropped com os peitos todo pra fora, cabelo de prancha. Cabelo solto, liso de prancha. Uma maquiagem preta, carregada. Gente. E aí eu fui fazer intercâmbio na França, né? Quando eu tava na faculdade. Eu fui fazer 1 ano de período letivo lá. Uhum. Aí minha mãe falou assim, você vai voltar diferente. Cara, amiga, eu voltei bem mais magra, assim, não ia mais pra cá, magra de mais slim, sabe? Uhum. Usando roupas muito mais soltas, cabelo curtinho, Chanel, sem me carregar de maquiagem, aquela coisa toda. Aí você vê como que o ambiente, ele, né? Como que o ambiente... É uma forma de expressão, assim, né? De máscara social também total. Que a gente usa. E quando você vive num lugar, como no meu caso era a França, que as pessoas eram mais desapegadas nesse sentido... Você vai, mesmo que inconsciente... Isso pro bom e pro ruim, né? Uhum. Mas você vai, se você souber observar o que te faz bem, o que não te faz mal, o que faz sentido, o que não faz, você vai cada vez mais sendo mais livre. Tem uma história que eu gosto muito, que eu acho que representa muito isso que a gente tá falando. Sabe a escultura de Davi, do Michelangelo? Sei. Que é considerada a escultura mais perfeita do mundo. Assim, Uhum. milimetricamente perfeita, as pessoas, os estudiosos, disseram que aquela é a escultura mais perfeita que existe. E foi esculpida por Michelangelo. E quando é perguntado, cara, como que você fez pra fazer um negócio tão perfeito, tão incrível como a escultura de Davi? Aí ele responde, eu simplesmente removi tudo que não era Davi. Ele só tirou excesso, Ele só tirou né? Ele fala tudo isso, que não é era. verdade. Ele pegou um bloco de pedra único e foi retirando tudo que não era Davi. O que sobrou? Davi. Perfeito. Ele, único. Não tem igual, não tem cópia. E é isso, eu acho que esse processo de vocês se desapegando do peso da mochila, pra mim, é muito simbólico. Porque são os meus medos. É você mesmo, é tudo que você tá levando pra aquela Que não é jornada. E o que provavelmente vai se transformar e vai ficar pelo caminho, né? Se tudo der certo, coisas vão ficar pelo caminho. E é isso, assim, você vai carregando coisas que você não sabia, que você não precisaria, ou que você tava apegada demais pra se despedir naquele momento, e tá tudo bem, é legítimo. Ou você vai carregando pesos simbólicos das expectativas do outro, dos medos do outro, das projeções do outro. E quanto mais você vai se despindo... Olha como que as coisas elas sempre se conectam num campo subjetivo e material, né? Quanto mais você vai se despindo desses pesos alheios, mais a bagagem literal reduz também. Cara, eu não preciso daquela blusinha ali que não me identifico, mas eu achava que ficava legal para aquele contexto, para aquela pessoa, para aquela Manuela corporativa, ou porque as pessoas esperavam de mim. Vai essa ilusão da expectativa e vai a blusa. Vai tudo junto. Então, Porque, eu na acho verdade, que é isso. é meio que... Assim, a última coisa que você vai querer pensar no Viajando o Mundo é... Ai, será que essa ou aquela blusinha, né? É o que cabe no momento, cara. O que cabe. vai ser prático para eu usar aqui, que vai me deixar confortável nesse destino, sabe? Agora, voltando um pouco na primeira pergunta, eu queria muito saber se o teu impulso... Da onde veio o impulso, na verdade? Porque você estava desconfortável, estava incomodada. O que te impulsionou, de fato, falar, cara, eu vou. E eu vou sozinha, que eu acho que é a camada mais interessante. Porque a gente meio que tá sempre esperando ou a aval de alguém, ou a companhia de alguém. E você não quis esperar. Porque você é jovem ainda. Amiga, eu morria de medo de viver uma vida previsível. Cara, eu tinha muito medo de fazer o que eu tava fazendo, mas eu tinha muito medo de olhar pra Manuela do futuro e saber que ela não realizou o sonho dela, que era viajar o mundo sem data de volta. Por que sozinha? Porque eu fiz um test drive, então eu fiz uma viagem curta de férias, entendi que eu amava aquilo ali, me joguei mais várias vezes, sempre com data pra voltar. Amava viajar sozinha, sempre viajei sozinha. Era um projeto que eu queria fazer solo. Minha vida era muito confortável. Teoricamente, aos olhos do mundo, não fazia o menor sentido eu largar tudo pra viajar ao mundo. E esse sonho, eu voltei dessa viagem da Ásia no final de 2019. E no mês que eu voltei, eu falei, cara, eu vou juntar um dinheiro e eu vou passar 1 ano num sabático viajando. Só pra eu me reconhecer num lugar diferente daqui. Pergunta quando que eu de fato, comprei a passagem. Não? Março de 2023. Ai, teve a pandemia. Eu levei 3 anos, todo dia eu ia dormir. Por mais feliz que eu tivesse, porque eu fui muito feliz nos trabalhos que eu tive, eu deitava minha cabeça no travesseiro Pensando e perguntava, nisso. quando que eu vou ter coragem de pedir demissão e viajar o mundo?
Aí eu juntava o dinheiro que eu dizia que eu queria juntar, aí eu me sabotava. Não, né? Vamos juntar só mais um pouquinho aqui, porque ainda não tá suficiente. Aí eu conquistava outra coisa que eu achava que era necessário. Não, mas aqui ainda não tá bom, né? Eu ia me sabotando pra legitimar a minha falta de ação em direção ao que eu gostaria. E aí, qual foi o momento decisivo? Eu fui demitida. Isso que eu ia perguntar, você se demitiu? Você foi demitida? Eu fui demitida no dia 2 de janeiro, assim, virada de ano. Tava viajando, tava visitando a minha irmã. Entrei, sabe aquelas reuniões, assim, de início de ano, que você tá cheia de projetos, cheia de coisa borbulhando. Eu tinha vindo pra São Paulo trabalhar numa startup, assim, a empresa começando. Isso foi logo, assim, ali naquele final de pandemia. E a empresa faliu. Então, eles demitiram todo mundo e 2 meses depois que eu saí, eles quebraram, fecharam as portas. E eu juro pra você, por mais inesperado que tenha sido, eu sabia que esses movimentos estavam acontecendo, mas não achava que ia chegar em mim. Né? Eu sou incrível, eu tô aqui numa cadeira, imagina que eu vou ser demitida, até parece. Então, eu fui pega de surpresa, mas foi assim, eu chorava muito na videochamada, na reunião, mas era um choro muito mais de susto, de tipo, caralho, eu tava com uma projeção X pra esse ano, agora eu já tô vendo que vai ser completamente diferente. Mas isso durou, sem sacanagem, 20 segundos. No meio do choro, eu já tava olhando pro céu, dando uma piscadinha pra Deus e falando obrigada. Eu não ia ter coragem de pedir demissão. Eu não ia ter coragem de fazer esse movimento na vida que eu tenho hoje. E aí você vê como a forma que você enxerga é muito relevante pra qual vai ser o output, né? De qualquer coisa que acontece na sua vida. Óbvio que aqui eu tô falando de um lugar de privilégio, de uma pessoa que tinha uma reserva e que poderia, naquele momento, tomar essa decisão. Mas eu consegui enxergar numa ótica positiva porque eu entendi como um empurrão da vida. Falei, minha filha, 3 anos aqui te esperando. Vamos lá. Até agora tu não quis? Vamos querer? E dentro de mim, assim, no meu inconsciente, no meu subconsciente, assim, bem no fundinho, eu sempre soube que esse era o caminho. Eu sempre soube que esse era o meu... Era o lugar que eu não sabia como, eu não sabia porquê, mas eu sabia que eu precisava ir. Eu tinha certeza que eu precisava ir. Mas às vezes é isso que é interessante, né? Às vezes o suficiente é você saber, não é o como e como eu vou fazer isso, aquela coisa do caminho que o caminho se apresenta, né? O caminho se conhece andando. Eu queria te perguntar como é que foi as pessoas em volta daquela coisa do tipo, a gente vai não surtou, ou então vamos apoiar, porque tem uma expectativa também da família com você, do seu futuro, como é que vão ser os planos, como é que foi as pessoas em volta, assim, como é que você sentiu e também até que ponto você escutou e levou isso em consideração? Isso é muito legal, eu acho que dá pra dividir a resposta em 2 nichos diferentes, né? De quem são os públicos, quem são as pessoas. A minha grande preocupação, a minha maior preocupação, na real, sempre foi meu pai. Porque meu pai era um cara muito conservador, muito mais velho que eu, tem uma outra cabeça, assim, bem tipo, compra apartamento no financiamento da Caixa Econômica, vai ter uma carreira corporativa, ele é bem assim, bem quadrado. Então, essa inação de comprar essa passagem durante esses 3 anos veio muito de uma expectativa que eu achava que ele tinha sobre mim, e eu queria ser a filha perfeita que ia conseguir dar isso pra ele. Então eu joguei com isso, eu fui muito esperta nesse momento. Porque eu falei, pai, eu vou viajar por 1 ano. Então, na cabeça dele, eu sabia, e eu falei isso pra todo mundo, tá? Eu falei nas redes sociais, eu falei pros meus amigos, eu falei pra minha mãe, só que eu sabia que eu não ia viajar por 1 ano. Talvez fosse até uma forma, um mecanismo que eu usei de me proteger, né? De tipo, cara, eu tenho aqui a data de ida, a data de volta, eu não sei o que eu vou fazer nesse meio tempo. Não me cobrem nesse meio tempo. Não me cobrem, tô no meu sabático, me deixa viver. E em algum momento eu vou voltar e sigo a minha carreira. E aí, quando eu cheguei pro meu pai, eu falei pra ele que ia fazer essa viagem, ele falou, minha filha, você tá fazendo o que seu pai sempre sonhou e nunca teve coragem. Até hoje eu falo e me arrepio. Amigo, o caminhão que saiu das minhas costas naquele momento, e pra mim esse momento foi tão especial, porque foi a concretização de um pensamento, foi a prova de um pensamento que já estava guardado dentro de mim, de que muitos dos nossos medos, eles são facilmente resolvíveis com uma conversa honesta e você conseguir colocar na mesa, de uma forma vulnerável, aquilo que tá te assombrando. Então, os medos normalmente são monstros invisíveis que a gente faz eles ficarem muito maiores do que são e com uma simples divisão de, pai, tô pensando em fazer isso aqui. Quando eu voltei lá da Ásia, em 2019, talvez eu já tivesse tido o impulso de ter tomado essa decisão há muito mais tempo. Mas foi importante e foi muito necessário naquela hora. E aí os meus amigos, ou as pessoas que trabalhavam comigo, eu trabalhava num corporativozão, assim, operação, tecnologia, mercado financeiro. Era aquela coisa bem... Outro universo.
E no primeiro dia que eu saí pra viajar, eu não tinha... Meu Instagram era pessoal, tinha, sei lá, 500 seguidores, eram os meus amigos. E no primeiro dia eu comecei a dividir as coisas. Então, eu já comecei a postar story, criei meu TikTok no aeroporto, indo fazer isso. Mas nunca foi um plano seu, era de alguma forma? De alguma forma era. Sim. Não de uma forma produtiva, de tipo, essa vai virar minha carreira, vou fazer isso, mas eu sempre quis compartilhar. E compartilhar. Porque eu sabia o poder da viagem solo. Então, a minha intenção aqui... Já vou voltar, senão eu vou esquecer os outros três. É porque eu acho que esse ponto é realmente muito, muito relevante. As pessoas ao meu redor, na empresa, todo mundo achou incrível. Todo mundo falou, cara, eu queria ter coragem de fazer isso também. As pessoas falam muito isso. Mesmo as pessoas que estavam sentadas em cadeiras que eu achava, assim... E uma virada de chave importante na empresa... Eu queria muito chegar em cargos cada vez mais altos, né, cara? Eu me mirava, assim, papo de CEO. Que se acontecesse, ia levar, sei lá, 15 anos. Se acontecesse. E aí eu parei pra olhar quem era o CEO na época da empresa. E eu fiz um exercício muito simples de imaginar como que era a vida dele. Cara, quando ele chega em casa, o que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele faz quando chega em casa? Como que são as férias dessa pessoa? Como que é o dia a dia dele? Quais são as pessoas que estão do lado dele? Quais são as conversas que ele tem? Como que ele fica nessas férias, né? Será que ele realmente consegue sair do telefone? Será que ele relaxa? Quais são os assuntos que ele estuda? Como que é a vida desse senhor que senta nessa cadeira hoje em dia? E eu não me via feliz, tipo, nem um pouco feliz. E eu falei, caraca, cara, eu tô aqui trabalhando igual uma condenada pra sentar numa cadeira que eu nem quero. Se acontecer, daqui a muitos anos eu nem valorizo isso, sabe? O que eu tô fazendo? E eu vejo que isso é um padrão que se repete muito. A gente vai fazendo as coisas sem se questionar. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Sim. Quando eu chegar onde eu quero chegar, como vai ser lá? Tenta tirar um pouco, porque a gente romantiza muito, né? Inclusive na viagem. Vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso também. A gente romantiza muito o que é viver viajando o mundo, a gente romantiza muito o que é ser mãe, a gente romantiza muito o que é ser CEO de uma empresa. Como que é, de fato, os 90% que você não vê, tirando os 10% que você romantiza, que são parte dessa equação? Então, esse exercício, pra mim, ele foi muito libertador. Porque eu falei, cara, eu tô fazendo uma coisa que eu nem gostaria de estar fazendo, que vai me levar pra um lugar que eu não quero estar. Pra quem? Por quê? E aí, quando eu comecei a compartilhar, não tinha tanto essa lógica de carreira, mas vinha de um lugar de quem já tinha vivido aquilo, já entendia quais eram as transformações que podiam provocar, sobretudo no corpo de uma mulher. E aí eu tinha 3... Isso pra mim era muito claro, desde o primeiro dia. E já mudou, tá? Mas faz parte da essência do negócio. Eu tinha 3 grandes objetivos. O primeiro, e o mais importante, era incentivar mulheres a viajarem sozinhas. Mostrar um mundo para além do que a gente foi enjaulada, né? Do que dá para fazer quando você é mulher. E tudo que muda quando você vai. Eu queria mostrar um mundo para além dos estereótipos. Então, eu já tinha viajado para o Oriente Médio, já tinha viajado para a Ásia, já tinha viajado para o leste europeu, já tinha saído da rota tradicional de viagem. E eu vi o quanto o mundo era um lugar bom. Então, eu queria muito mostrar para as pessoas que os preconceitos delas são completamente fabricados. E sem apontar dedo, mostrar que, cara, o mundo que te ensinaram a enxergar não é o mundo que você vai ver se você for e se jogar. E o terceiro era mostrar que viajar não é tão caro, tão difícil, tão complexo como as pessoas imaginam. Porque as pessoas falam, meu Deus, você precisa ser rico, você precisa passar um mês planejando, você precisa... Gente, não é tudo isso, assim. É mais simples do que parece, sabe? Eu queria desmistificar essa coisa de que viajar é coisa de gente rica, privilegiada e que você não pode. Todo mundo pode, é só entender quais são as possibilidades e os caminhos, sabe? Sim, sim. E, bom, muitas coisas pra eu te perguntar a partir disso. Mas eu queria muito entender como é que foi essa organização financeira até mesmo, esse desprendimento e as transformações. Porque eu acho que é isso, né? Muita coisa que a gente já falou que você romantizava, talvez, quando você foi. O que você percebeu indo que não era aquilo que você imaginava? Ou coisas que você viu que eram melhores do que você imaginava? Quais foram as primeiras descobertas, assim? Porque eu imagino que cada... lugar te traga algo, mas esse começo ele deve ter te transformado muito, né? Muito. Também tem muitos caminhos pra gente ir. Falando assim de uma forma bem prática, bem concreta. Eu fiz um plano, eu queria juntar 80 mil reais pra viajar durante um ano sem trabalhar. Então, sem entrar nada, eu queria ter 80 mil reais na minha conta. E por que 80 mil reais? Porque você tem que pensar em dólar. Então, 80 mil reais dá mais ou menos $1.000 por mês, tirando a parte de... que vai dar 60 mil, tirando passagem e seguro, essas coisas. Mas que você já paga ali no início, né? Então, eu queria ter $1.000 por mês. Era isso, na época.
Porque $1.000 por mês, $30 por dia. Foi essa conta. Foi essa matemática. Essa matemática que eu queria entender que você fez, Mara, tá. E por que $30 por dia? Porque eu já tinha viajado, eu já entendia o meu modelo de viagem. E eu entendia que $30 por dia não é uma viagem com super conforto, mas não é uma viagem de... Cara, tem gente que viaja com 10, com 15. Conheço muito mochileiro que eu não tava disposta a, cara, ficar sempre muito no limite. Então, embora eu fosse muito desapegada e conforto, assim, luxo pra mim não é um negócio que nem me brilha os olhos, porque eu acho que tira muito da experiência, eu preciso, assim, de um pouco de margem de manobra. Eu acho que é isso. Eu não queria passar perrengue. Ficar tão no limite da coisa, Não né? queria ficar muito no limite, porque eu sabia que pra mim essa questão financeira era muito importante pra eu ter, inclusive, liberdade de fazer escolhas. Então, cara, era o ano da minha vida, teoricamente, né, que eu tinha ali pra me conhecer, pra explorar, pra ir, pra seguir meus instintos. Eu não queria, eventualmente, chegar a ser convidada por uma pessoa pra ir pra um lugar X e não ter dinheiro pra conseguir. Então, foi essa a conta que eu fiz. Mas dá pra viajar com muito menos. E aí, por que dá pra viajar com menos? Quando você pensa em viajar, você pensa em férias, turismo, né? Aí você tem, cara, você tem pouco tempo, a gente tem que começar por aí. Tempo é um fator que limita muito o quanto você vai gastar. Cara, quando você tem tempo, ao invés de pegar um voo que vai me custar R$500, eu posso pegar um ônibus noturno, que eu vou economizar na hospedagem, não vou precisar de hotel, porque eu tô dormindo no ônibus, e vou gastar 50. Então, tempo não é um fator que me limita. Eu tenho essa flexibilidade por estar viajando sem data de voltas, que esse é o número 1. Interessante. Número 2, quando você é turista, você faz programa de turista, que normalmente são umas coisas super... inflacionadas. Super inflacionadas. Que é aquele rolê, assim, super comercial, meio que checklist. É planilha de Excel, tá ligado? Sim, que provavelmente um local jamais passaria pra você essa dica. E que não representa. Tipo, não representa pra mim o que de fato é a alma que aquele lugar tem a te oferecer. E você tá muito ansioso, porque você quer devorar aquele destino, porque você tem 5 dias lá, daqui a pouco você vai pular para outro lugar, daqui a pouco você... Cara, qual é aqui a lista que eu tenho que dar check, 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 check? Todos esses checks são custos. E aí, o que você faz? Você tem o transporte, você tem a hospedagem, você tem os passeios. São os 3 grandes custos... E a alimentação, né? São os 4 grandes custos de uma viagem tradicional. Quando você viaja do jeito que eu tô viajando, você descobre que você pode cuidar do pet de alguém e ficar 2 meses na casa dessa pessoa de graça na cidade mais cara do mundo. Você descobre que você pode fazer o voluntariado numa fazenda, aprender como germinar abacates durante 2 semanas sem pagar por alimentação, sem pagar por estadia. Você descobre que você pode fazer home exchange, que é uma troca de casa. De casa. Você pega a casa da tua amiga, bota lá pra receber... Tem um filme sobre isso, tem, até, né? Que ela conhece o Jude Law. Quebrou esse filme existe na vida real. Existe um aplicativo pra isso. Você descobre que tem um aplicativo que você pode alugar um carro por €1 pra levar pra locadora do ponto A pro ponto B. Então você descobre um mundo de assim, coisas, né, realmente. Viajar não é coisa de gente rica. Viajar é coisa de gente curiosa criativa, né? Criativa, que vai atrás da informação, que entende que existem muitas possibilidades. É só você, de fato, querer ir atrás. E esse mundo, ele vai se abrindo, né? Tem muitas das coisas que a gente leva na mochila e quando a gente coloca o pé na estrada, a gente percebe que é completamente diferente do que a gente estava imaginando. Dinheiro, pra mim, bate muito nesse lugar. Quando eu comecei, cara, eu era paranoica, eu era obsessiva. Se eu gastava, assim, eu tinha um aplicativo no celular, se eu gastava 50 centavos num bilhete de ônibus, eu colocava lá. Se eu gastar... Juro, era assim, nada saía da minha vírgula. Eu era metódica de garantir que eu tava seguindo o orçamento que eu tinha me comprometido. Hoje em dia, completamente intuitivo. Não tenho mais esse orçamento completamente limitado. Quanto mais eu me desapeguei desse controle de dinheiro, mais o fluxo de dinheiro veio entrando das formas mais inimagináveis possíveis. Assim, dinheiro brotando de um lugar que você fala, cara... Esses dias, cara, eu tava brisando nisso essa semana, que eu fiz um trabalho com o Ministério de Turismo de Singapura. Foi um lugar que eu fui, eu amei, fiquei apaixonada, mandei um e-mail pra eles. Falei, cara, vocês não querem trabalhar junto, não? Caiu lá um dinheiro, assim, que era, sei lá, na época que eu tinha medo de sair do mundo corporativo tão incrível pra viajar o mundo, eu ganhava R$4.000, mais ou menos. Foi bem no início, assim, quando eu ainda tava lá começando, né?
E eu falei, cara, como que assim? Imagina que eu vou viajar o mundo com R$4.000. Que isso? Não pode, não tem como, não posso São muitas sair coisas disso. que a gente é ensinado a acreditar mesmo, né? Muitas coisas. E aí, quando caiu o dinheiro de Singapura, que era tipo assim, na moeda deles daria 9 mil, falei, gente... Que loucura, né? Mas como que eu ia descobrir que existe uma forma de fazer dinheiro trabalhando com o Ministério do Turismo se eu não tivesse ido? Essa era uma possibilidade, era uma alternativa que nunca ia vir na minha cabeça se eu não me colocasse no movimento de descobrir, de entender, de pesquisar, de perguntar, de ir atrás da informação. Então, a gente é muito limitado. As pessoas olham, assim, principalmente quando você trabalha com internet, né? Então, você vê muito das crenças das pessoas e dos medos das pessoas. E, às vezes, a vontade, assim, de atravessar a tela e falar... Só vai! Mas eu entendo da onde vem, porque eu já estive nesse lugar. E é o tipo de coisa que, assim, a gente pode fazer uma consultoria aqui de 3 horas, se você estiver super insegura, e eu te dar... Você pode viver comigo, assim, pra você ver exatamente tudo que eu faço. Você não vai se sentir 100% pronto e 100% seguro e 100% consciente de quais são todas as possibilidades se você não for. Até porque as possibilidades se criam, né? Elas se moldam a quem é a Poliana, quem é a Manuela. Com todo o seu repertório, com a sua vida, às vezes você vai, cara, criar uma profissão que não existe. Eu tenho uma amiga que é taróloga, eu tava falando com ela ontem. Ela tá agora testando uma vida nômade, né? Ela trabalha com UX remoto, numa empresa de chip de celular, que ela não gosta. Ao mesmo tempo, ela faz tarô e ela faz um negócio de dança intuitiva. Através dos movimentos do corpo. Ela é, assim, super artística, mas nunca trabalhou e não trabalha com isso. Eu falei, amiga, cara... Vê quais são as possibilidades, você tá num lugar que já é diferente, então isso por si só já vai deixar seu senso mais aguçado, já vai trazer aqui mais estímulo, você já vai conseguir ser mais criativa. E tenta juntar toda a sua bagagem de vida, que é a única, que é você, que ninguém mais tem igual, é a sua identidade, e criar uma coisa que faça sentido. A gente não precisa mais se limitar ao médico, advogado, engenheiro, farmacêutico. Cara, o que é isso? Isso é uma coisa que eu sinto que a internet, por outros... Assim, né, tem os seus malefícios, mas uma coisa que eu acho que é muito legal, que a internet permitiu, é justamente ser nômade, né? Mas essa ideia também de que a gente não é uma coisa só. Porque eu acho que a gente vem de uma geração onde você precisa buscar segurança, estabilidade... eu vejo muita gente que trabalha com a internet que tem muita dificuldade do vô entender o que faz. Fala assim, não, mas é que meu vô não entende, minha avó não entende minha profissão. E a gente às vezes fica um pouco limitado nessa coisa do outro, né? O outro entender, o outro... E é legal te escutar sobre esse desapego, assim. E uma coisa que a gente falou, que eu queria te escutar falando aqui agora, é sobre a questão do planejamento. Porque foi muito surpreendente pra mim você falar que você não se planeja loucamente, assim. E que no começo você planejava tudo. Como que você lida com isso na prática, assim, do dia a dia? Tipo, você vai... Porque na minha cabeça, por mais que eu seja solta, menina solta, eu ainda fico, gente, como assim ela não boocou um hotel? Um hostel, nada? É tipo, você vai com a passagem, o seguro e é isso. Amiga, essa é a parte mais gostosa, sabia? Porque é a parte mais mágica. É onde a viagem, de fato, acontece. Nas milhões de possibilidades que vão sendo apresentadas e que você seria incapaz de imaginar e que você entende que tem a liberdade de dizer sim e seguir o fluxo do que a vida tá te apresentando. Nessa viagem que eu te falei que foi muito transformadora, eu fui com um tempo limitado. Era uma viagem de férias, eu tinha ali 30 dias. Então, eu fui com tudo muito planejado. Eu tinha todos os hostels, eu tinha todos os transportes, todas as cidades, todos os passeios. Tudo organizado como uma boa turista faz. E aí, quando eu cheguei no meu primeiro destino, que foi em Bangkok, na Tailândia, foi a primeira vez na vida, eu tinha 23 anos nessa época. Foi a primeira vez na vida que eu conheci o que era um ano sabático, o que era um nômade meio digital na época, e não era tanto. Foi quando eu conheci o que era voluntariado e foi quando eu conheci pessoas que estavam vivendo dessa forma um pouco mais flexível. E quando eu vi aquela galera naquele hostel, eu perguntava, e aí, pra onde você vai amanhã? Ah, não sei, tô sentindo. Ah, mas e semana que vem? Ah, conheci um cara ontem, ele tava pensando em ir pras montanhas aqui da Tailândia, pode ser que eu vá junto. E eu fiquei fascinada naquilo. Como assim? Que nada, isso? Como imaginava. assim, gente? Vocês não sabem pra onde vocês vão, pra onde vocês vão, o que vocês vão fazer. Não pensaram nisso? Não, a gente vai sentindo, a gente vai seguindo o fluxo. E eu, como eu tava com tudo muito planejado, eu sempre mergulhava muito nas experiências, nos locais, nas pessoas, nas histórias, nas conexões. E eu me via muito triste, de literalmente ir pro aeroporto chorando, de ter que ir embora.
E aí eu chegava no outro destino, assim, arrasada, conhecia mais pessoas, iniciava um novo ciclo. E aí eu ia embora desse segundo destino chorando também, porque eu não queria ir embora. Então eu me via o tempo todo sendo amarrada às decisões que a Manuela, antes de sair do Brasil, que pegou a planilha de uma amiga que já tinha feito um roteiro parecido, tinha tomado. Enquanto aquelas pessoas que eu tinha acabado de conhecer, elas estavam sendo guiadas pela intuição, pelos encontros, que é a parte mais incrível de viajar. Pelo desejo no presente do indicativo. O que eu quero fazer hoje? Eu quero ir pro Camboja ou eu quero ficar na Tailândia? Cara, me apaixonei por esse cara. Eu quero viver uma história de amor com ele. Foda-se, o lugar não importa. A gente vai falar disso também. E eu ficava muito triste de ter que seguir. Eu ficava muito assim, possessa. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Então, quando eu fiz o plano de viajar ao mundo sem data de retorno, eu buquei. Meu primeiro destino foi o Panamá. Comecei a América Central toda até chegar nos Estados Unidos. E eu tinha literalmente a passagem de ida e 3 noites de hospedagem na cidade de Panamá. Só. Eu não tinha mais nada. Nada. Porque eu queria, pela primeira vez na vida, me colocar num lugar onde o presente importa. A partir daqui, eu vou entender pra onde a vida vai me levar. E isso requer uma confiança, uma fé, né? Muito grande, que ela é trabalhada. A minha fé e a minha confiança hoje já tá infinitamente maior do que quando eu comecei. Mas ela já existia, senão não teria feito isso. Mas veio muito desse lugar de já ter vivido uma viagem muito inflexível e ter me frustrado com as decisões que uma Manuela, que já não existia mais, tinha tomado por mim. E eu ficava brava com ela, sabe? Engraçado você falar isso da fé, né? Porque hoje eu li essa frase e eu achei muito interessante. Porque a fé e o medo é você acreditar em coisas que você não vê. Então você só tem que escolher, na verdade, em qual das duas você vai acreditar, né? Total. Qual dos dois cenários, assim. E eu queria saber como é que é o amor nessa sua vida nômade, porque tem muitas despedidas, tem muitos encontros, mas tem muitas despedidas. Como é que também é pra você? Porque a gente sabe, mulher tem toda uma cobrança também, mas e o futuro, e os filhos, e não sei o quê, e você realmente é muito desapegada disso tudo. Mas isso não impede a gente de ser atravessado pelas pessoas. Claro. E as pessoas acham que agora que eu já tô há mais de 2 anos na estrada vai ficando mais fácil, né? Porque são muitas chegadas e partidas constantes e intensas o tempo todo. Mas para mim tem ficado cada vez mais difícil, sabia? Sério? Eu acho que eu tô chegando num momento que a coisa mais legal de viajar, que é ter sozinha, né? Que é quando a gente se permite, que é ter essas conexões muito profundas e muito vulneráveis, muito honestas, num espaço de tempo muito curto. É incrível. E eu acho que é uma das coisas mais legais que eu herdei de viagem para as minhas relações. Para minha vida, assim, fora da estrada, né? Eu vejo que as pessoas, elas são muito pouco honestas com o que elas estão sentindo. Tem até o termo que agora ficou popular, que ele fala que é ser emocionada, né? Eu acho incrível ser emocionada. Porque quem é emocionada é de verdade. Sim, a gente fica botando as coisas em umas caixas e aí estraga às vezes. A coisa mais legal que tem... E eu acho que a viagem é legal por isso. Porque você tem a desculpa da data de validade. Fala aqui, ó. Ou você tem 2 opções. Ou você se joga, mergulha de cabeça e vive esse amor sabendo que você vai embora daqui a 2 dias. E pode ser, sim, que você vá com o coração partido de ter que dar tchau. Mas que bom que você se colocou num lugar que, cara, você se deu a oportunidade de viver um amor e se conhecer através desse amor, né? Ou você não vive. Qual é a sua escolha? Você vai escolher não viver uma possível paixão, um amor, uma história linda, por medo de se machucar e economizar quem você é de verdade? Ou você vai ficar nua aqui, despida, de cara, e mergulhar de cabeça pra absorver a intensidade que essa relação tem pra te trazer? Uhum. E aí o que eu percebo é que, como eu trouxe isso pra minha vida, independente de estar ou não viajando, as relações que eu passei a construir, no campo afetivo romântico, principalmente, são muito mais honestas. São muito mais honestas porque deixou de ser sobre o outro. Eu sou incapaz de estar numa relação onde eu sinto que eu não tenho espaço pra ser essa pessoa emocionada. Se eu não posso ser, né? Não vai rolar. Não vai rolar, não vou nem começar uma história a partir daqui. Porque a coisa mais bonita da relação é, de fato, as profundezas que você consegue chegar com o outro, sabe? Mas isso requer coragem, isso requer vulnerabilidade. E eu acho que a viagem, ela dá um pouco dessa carta branca, sabe? Desse sinal verde, tipo, filha, vai. No ruim, daqui a 2 dias você tá indo embora.
Já aconteceu, sei lá, de algum encontro talvez mudar o seu destino, assim? De tipo, eu iria embora, mas eu vou ficar mais tempo? Ou você stick to the plan, assim? Eu não vou mexer nesse plano por causa desse bofe. Amiga, não aconteceu, mas porque eu não me apaixonei num nível que... Senão eu mudaria, lógico. Óbvio, sem dúvida, sem pensar duas vezes. Eu acho que tudo de novo, né? O que o momento pede. Antes de começar a viajar, eu tava numa relação muito incrível com um cara que é meu melhor amigo até hoje. Era assim, uma relação perfeita no sentido de... Cara, tudo era maravilhoso, eu amava ele me amava, a gente tinha muita segurança um com o outro, existia espaço pra sermos quem éramos, tinha muito tesão intelectual, o sexo era... Tudo assim, perfeito, ótimo. Mas eu tinha um indago dentro do meu peito de que eu não tinha vivido o meu sonho. Naquele momento, embora eu amasse aquela pessoa, não fazia sentido colocar aquela relação numa posição de prioridade acima do que era o meu desejo de viajar ao mundo. Pode ser que agora, depois de ter vivido 2 anos na estrada, eu conheça uma pessoa que faça, cara, agora é o momento de brincar de casinha, ficar quietinha um pouquinho. Isso que eu ia te perguntar, assim, você tem sentido cada vez mais vontade de ir pro mundo? Ou às vezes você também tem vontade de voltar? Como é que você lida também? Porque a gente oscila, né? Total. Vontade dá e passa. E aí, como é que é pra você se reconhecer do que é uma coisa mais latente, do que é uma coisa talvez mais passageira? Essa é uma resposta que eu ainda tô tentando encontrar. Porque quando eu tô viajando, principalmente quando eu tô viajando muito rápido, então pulando de destinos de uma forma... Cara, desde o início do ano eu já fui pra 9 países. Assim, é muita coisa, é muito ligeiro, sabe? É muito movimento. É muito movimento, requer muito, em muitos níveis, enfim, em vários aspectos diferentes. Então, sempre que eu tô nesse movimento muito acelerado, eu começo a sentir falta de um pouco de raiz, um pouco de chão pra pisar, um pouco de estrutura, um pouco de rotina, que foi uma das coisas mais legais que eu descobri sobre mim viajando o mundo. Cara, nesse momento eu sou uma pessoa que tá querendo, não tenho ainda, mas tem me feito falta, assim, ter uma rotina. Mas ao mesmo tempo, quando eu paro um pouquinho, assim, dá 2 semanas, eu já fico... Ah, não, já sei que vai acontecer demais. Começa a me dar uma coceira. Eu falo, cara, eu preciso ir pro mundo, eu preciso viajar, eu preciso ir. Então, desde que eu comecei, eu não fiquei mais de 2 meses, assim, parada, sem fazer uma viagem... Agora, eu cheguei no Brasil em junho. Desde então, já fui pra Amazônia, já fui pra Colômbia. Acabei de voltar. E veio pra cá. E vim pra cá, que não deixa de ser uma viagem, né? Então, eu ainda tô entendendo um pouco de aonde que esse equilíbrio se encontra. E aí, o que tem sido a minha âncora pra essas dúvidas, o que o momento pede. Cara, o que é a Manuela de agora? O que é mais importante? Eu tô num momento que eu tô querendo pensar mais em carreira. Pensar mais em ter um pouco de chão pra pisar no sentido de estrutura, sabe? Eu sou ambiciosa. Eu sou uma pessoa que quer ser reconhecida na carreira, que quer fazer uma coisa que impacte o mundo, que quer entregar conhecimento, experiência. Eu quero... A carreira é uma coisa muito importante pra mim, esse lado profissional. E eu entendi que, me movimentando muito freneticamente, eu deixei isso parcialmente de lado. Agora, se eu quero investir mais tempo nisso, talvez faça sentido eu estar mais ancorada em um lugar. Mas esse lugar não precisa ser o Rio, que é a minha cidade natal. Eu posso ir pra Pai, na Tailândia. Eu posso ir pra Delhi, na Índia. Eu posso ir pra onde eu quiser. Eu acho que essa liberdade de saber que mesmo com rotina, mesmo com estrutura física, eu ainda posso escolher onde essa estrutura vai estar, é o que me deixa tranquila. Eu não tô limitada a um espaço geográfico, sabe? E é um plano pré-pensado já pra você E pode ser que no meio cara, tô ali fazendo tudo que eu pensei que eu queria fazer. Eu, cara, não quero mais. Beleza. O que eu quero agora? Eu acho que a gente é muito apegado a decisões, principalmente quando fala de carreira, né? Mas relacionamento também. Tem muita gente aí que fala, comecei a namorar com 22, agora eu tô com 30, não vou terminar agora, né? Aí casa com um cara nota 7, que você nem gostava muito, mas porque já tá ali. E vai ficar uma vida nota 7. Vai viver uma vida nota 10, né? É isso, as pessoas aceitam a mediocridade, né? Porque elas não sabem que poderiam viver uma coisa muito mais extraordinária. Então é isso, eu não tenho muito apego às minhas decisões, mas eu tô num momento que eu preciso ter um pouco de cuidado, de entender até onde entra um planejamento e uma preocupação com o futuro, porque é sim importante, sem perder a única coisa que a gente tem, que é o momento presente. E isso tem sido muito difícil pra mim. Eu tô nesse momento de
entender como essas coisas se conversam. E eu acho que só de ter essa consciência de que é importante me ancorar no presente, porque é a única coisa que existe, isso já me deixa mais tranquila em relação às decisões que eu tô tomando, porque eu sei que vem de um campo consciente. Sim. E não de um automático que foram me empurrando. Na verdade, o que você fez foi desautomatizar tudo, eu acho, Total. né? Assim. E eu queria ficar 3 horas aqui falando. Mas eu queria te perguntar, qual foi o lugar que você foi que te mais transformou e por quê, assim? A Índia, sem sombra de dúvida. Ai, eu sabia que você ia falar. Amiga, não tem como ser outro lugar. Porque aquele lugar, assim, tudo mudou. Na forma que eu enxergo o mundo, tudo mudou. E foi muito espontâneo. Eu não tinha plano, assim. Eu pensava em passar pela Índia, porque eu achava que deve ser maneiro. Porque a gente viu Comer, Rezar e Amar. Também, com certeza. Mas eu não sabia muito por quê. E a Índia surgiu... Você foi pra lá várias vezes, né? Agora, cara, eu fui a primeira vez em março de 2024, um ano depois de eu ter começado a viajar. E agora que a gente tá... Já fui 4 vezes. Tô indo pra quinta agora. Então é um lugar que eu continuo voltando. Mesmo, né? Eu criei uma agência de viagem pra levar mulheres pra Índia, né? A Índia foi o motivo da criação da agência. E eu vou pra Índia com você. E vai ser maravilhoso. Vai ser incrível. Maravilhoso. Nossa. É impossível... Juro, assim, é impossível. Claro que cada pessoa tem uma experiência muito individual, porque ela traz consigo ela mesma, né? Sua bagagem, Então, o que cada pessoa tira da Índia é muito diferente. Mas é impossível você voltar daquele lugar sem ser transformada. É um lugar que mexe em tantas camadas, assim, do que você achava que era verdade. E aí você vai pro país que tem a maior população do mundo, onde não existe o conceito de espaço privado, tudo é de todos. E você enxerga a forma que aquelas pessoas vivem, você fala, caraca, isso aqui é assim, é de endoidar. Inclusive, eu digo que a Índia não abre as portas se você não estiver pronta. Ela vai te chamar e ela vai abrir as portas. Se não for seu momento, seu visto vai ser negado, seu voo vai ter algum problema, você vai ter um compromisso no Brasil, você não vai poder ir, você não vai. Abriu as portas, entrou, é porque... Por isso que chamam de mãe Índia, né? Eu até brinco. Eu não entendia muito porque que as pessoas falam mãe Índia, mãe Índia. Eu achava que era só porque é um país que te acolhe, te cuida. Uhum. E aí, quando eu tava lá, eu comecei a ficar reflexiva sobre isso. Cara, por que é mãe Índia? E aí, eu nem sei se essa é a real, mas a conclusão que eu cheguei foi, cara, o que é uma mãe? É uma pessoa que te exige, que te cobra, que te educa, mas que te dá tanto mais em troca. Te dá tanto amor. Olha. Te dá tanta possibilidade, tanto cuidado. Então não é fácil viajar pra Índia, não é pra amador. Todo mundo fala que é uma viagem muito intensa. Muito. Assim, e um choque de realidade, de cultura também muito forte, né? Mas é justamente aí que mora o espaço pra você se transformar. É nesse contraste e nesse colapso. Assim, você chega lá e você vê muita pobreza, você vê muita desigualdade, você vê muita sujeira, você vê muito lugar limpo, você vê muita beleza, você vê muita riqueza. E tudo lá é um contraste, assim, muito... Quando você pensa na Índia, normalmente são 2 coisas que vêm na sua cabeça. Ou é um país sujo, perigoso, uma merda, nunca vou pra Índia, que cultura de bosta. Ou é berço da espiritualidade, paraíso dos yogis. Olha como são 2 extremos... Coabitando, né? E porque a Índia é isso. Ela é isso aqui também. E talvez a gente seja isso também. Mas é aí que tá. Bingo. Porque ela é tudo que mora nesse meio. E ela é tudo de uma forma muito viva. Ela não é meia boca. Ela não é nota 7 em nada. Então, no lugar que é perigoso mesmo. O lugar que é de gente rica e gente espiritualizada é de gente rica e gente espiritualizada mesmo. É tudo muito intenso, é tudo muito latente, é muito marcante. Então você navega nesses extremos em tudo que existe entre eles de uma forma que nenhum lugar do mundo me proporcionou. E o que mais me encantou lá foi ver que eles vivem uma espiritualidade, porque aqui no Brasil eu sinto que a gente é muito de falar, sabe? É tudo muita falação. Acho que é mais religião do que espiritualidade, né? Aqui, né? Aqui. Porque lá, embora a maior parte das pessoas tenha uma religião, que seja o hinduísmo e o islamismo, o Islã, né? Eles vivem a espiritualidade de uma forma cotidiana. Então, Não é domingo, né? Que você vai na missa. É todo dia, no jeito que você na fala. forma que você fala com o outro, como você recebe na sua casa, como você lida com um livro que tá em cima da mesa. Assim, tudo que você faz tem Deus ou o divino ou o que quer que você, a energia cósmica, tudo tem um sentido maior, né? Acho que o próprio termo espiritualidade é muito mal compreendido, mal interpretado, né? E pra mim nada mais é do que enxergar esse momento aqui que a gente tá vivendo como mais do que esse momento aqui.
Não pode ser só esse momento aqui. E lá, tudo pra eles não é só esse momento aqui. Tem coisas maiores, né? É isso. E maior do que si também, que eu acho que é muito empoderador, né? Muito maior. Por isso que eles enxergam a morte de uma forma tão... Eles dizem, a gente aqui no Ocidente costuma enxergar a morte como o contrário de vida, né? Ou você vive ou você morre. Pra eles, a morte é o contrário do nascimento. Você nasce, em algum momento você morre, a vida continua. Tanto é que os rituais de cremação hindus são, cara, é uma celebração. Festa, é uma festa. Exatamente. É outra forma de enxergar o tempo, a morte, a vida, as relações, a família lá, cara. Quando uma pessoa casa, não é a Manuela e a Poliana que estão casando, são as nossas famílias. É tudo muito coletivo, sabe? Então a Índia deu um nó na minha cabeça que falei, cara, eu preciso... E aí, eu até achei que ia ser um pouco incoerente, né, cara? Como eu, uma mulher que viaja sozinha, vou criar um grupo de viagem pra mulheres virem pra Índia comigo. Mas me bateu muito nesse lugar de... Quase como uma responsabilidade. Tipo, o que eu vi, eu preciso compartilhar para que outras pessoas vejam também. Sobretudo por ser um país muito mal compreendido, né? E com muitos preconceitos. É, muito estereótipo, né? Muito, muito. Assim, as barbaridades que eu leio sobre a Índia me dói muito no coração, mesmo. Não, e você faz isso. Você começou a me plantar essa semente. A gente já conversou várias vezes sobre isso, realmente. Porque a forma que você fala de lá, os retiros que você fez, as experiências que você viveu, é um negócio muito, muito ímpar. E queria te perguntar, assim, você tem consciência de o que mais transformou em você desde que você começou isso? Você diz a viagem toda? Na jornada, é. Nossa, são tantas coisas. Mas agora, falando especificamente sobre isso que a gente estava falando, para mim, enxergar a vida como um constante fluxo e ciclo de impermanência, e por isso conseguir me desapegar, e por isso conseguir aproveitar os momentos muito bons e não sofrer muito nos momentos ruins. Acho que, assim, de coisas que eu trabalho todo santo dia, foi o que mais mudou em mim. A minha fé na vida, no mundo, de uma forma, assim... Não tô nem falando de Deus, tô falando de confiança na vida. Eu já era muito otimista, sempre fui. As pessoas do trabalho falavam que eu era positividade tóxica, eu ficava muito brava. Porque eu falava, cara, não é, isso sou eu, não consigo ver o mundo de outra forma. Mas quando eu comecei a ir e, de fato, viver sozinha no mundo, desse mundo tão hostil, tão perigoso, tão horrível que as pessoas vendem, a minha fé, ela foi muito trabalhada, muito calibrada e muito potencializada. Assim, eu não consigo... Hoje em dia, os medos que eu tinha antes de começar essa jornada... Amiga, eu não tenho medo, assim, eu real não tenho medo. Claro que o medo que eu tenho é de viver uma vida ordinária, de viver uma vida óbvia, de não me satisfazer profissionalmente. Acho que esses são os medos que eu tenho. Agora, medos práticos aqui, de, cara, ficar sem dinheiro, de ficar sem trabalho, de, cara, ser assaltada, perder passaporte... Cara, eu acho que eu confio tanto na vida, de uma forma que as pessoas podem enxergar, até de uma forma ingênua. E talvez até um pouco em você mesmo. Eu acho que isso também que eu queria te perguntar, como é que é esse senso de casa pra você? Porque você é o seu lar. Você criou isso, você acaba sendo, imagino, né? Ou você realmente também não tem essa necessidade de ter a sensação de casa? Ou você se vê como? Porque você tá sempre em constante movimento. São muitas pessoas... Né? Eu imagino que você conheça muita gente e muita novidade, é muito movimento, é muita coisa, mas tem um momento de centramento, assim, como é que é isso pra ti? A nossa casa é o nosso coração, né? Somos nós. Por mais estruturada, por mais próxima, por mais incrível que seja a família ou a estrutura que a gente foi criada, no final das contas é sempre mergulhar pra dentro, é sempre se enxergar. Então... Como eu precisei fazer isso de uma forma muito intensa, num espaço de tempo muito curto, eu sinto que eu acelerei muito mais rápido. Então, é como se o tempo tivesse colapsado, sabe? Em 2 anos, eu vivi o que... 10, 15 anos, talvez. Cara, talvez até mais, assim. Porque eu precisaria de uma vida inteira pra entender e pra enxergar. E quando você viaja sozinha, uma das grandes lições de viajar sozinha é entender que no fim do dia você consegue se cuidar. Porque não tem opção. Então, assim, você tá aqui, você fica com febre, cara, é uma delícia ter colo de mãe, ter comida na cama. Mas, irmã, tu tá sozinha na Tailândia, o que você vai fazer? Você vai ter que dar um jeito. E aí, quando você tem que dar um jeito porque é a única alternativa, não tem outra opção, você encontra lar dentro de si mesma. E você percebe, nossa, eu posso me cuidar. Eu posso me acolher. Eu posso me acolher.
eu posso me proteger? Normalmente você não precisa tanto, porque sempre tem pessoas dispostas a isso, mas quando você faz esse compromisso, esse exercício, você percebe que no final das contas você sempre consegue encontrar acolhimento dentro de si, na forma que você enxerga a vida e as situações que te acontecem. E tem a outra casa, que são os afetos, né? Casa, pra mim, deixou de ser um lugar com 4 paredes há muito tempo. Acho que talvez nunca foi. O que então, pra você, casa? Cara, casa, pra mim, é um lugar onde eu consiga sentir que eu... porque essa resposta, a Manuela, que começou a viajar, daria uma resposta diferente de hoje, mas eu vou dar a resposta de hoje, porque eu voltei pro Rio tem 2 meses. E tem sido muito importante pra mim, depois desses... quase 3 anos na estrada, estar próxima da minha mãe, da minha irmã e do meu pai. Então, hoje, quando eu penso... Eu tenho 3 irmãs. Quando eu penso em casa, é a imagem deles 5 que vem na minha cabeça. Mas a gente não precisa necessariamente estar fisicamente no mesmo lugar. Tá. Então, para mim, garantir que eu estou num lugar onde eu me sinta acolhida e que esses meus afetos principais estão por perto, mesmo que a 9.000 quilômetros de distância, mas que estão a uma mensagem, uma ligação. A minha mãe fala que a gente faz uma chamada abençoada. Daquele jeito a gente fica zoando ela. Nossa, mãe, ela é simplesmente, juro. Dá pra fazer um episódio só sobre a mãe da Manu, gente. Tranquilamente. Eu nunca mais tomei banho igual. Se você não viu, vá ver no perfil da Manu, que ela não fala, vai filha, vai tomar um banho. Ela fala, água é uma entidade, você e a água. Juro. Ela mudou o meu banho, a sua mãe. Mas por que isso? Que ela tava falando da chamada abençoada. E é uma coisa que a minha mãe fala muito. Eu sinto que eu, agora mais madura, consigo compreender. Nesse mundo muito acelerado, com muitas cobranças, com muitos estímulos, se a gente não ritualiza a vida, é muito difícil a gente se ancorar no presente, que de novo é só o que a gente tem. Então, se você tá tomando um banho e você tá pensando no podcast que você tem que gravar e não na água caindo no seu couro cabeludo, cara, você tá ali se lavando. Você não tá presente no momento para realmente absorver o que cada partícula dessa entidade que é a água pode te oferecer. Sim. Da mesma forma que se a gente não cria um compromisso de fazer uma chamada abençoada entre todas as filhas todo domingo, a vida atropela e a gente fica 2 meses sem se falar, as 5 juntas, porque tá cada uma num canto do mundo. Então, casa pra mim hoje é essa consciência de saber que independente de onde eu esteja no mundo, eu tô sendo guiada. E eu tô sendo amada pelos meus afetos e por algo que não está aqui nesse plano 3D. E dentro de mim, porque é isso, né? Essa é a outra forma que a espiritualidade mexeu muito comigo. Eu aprendi que, cara, Deus era essa entidade que estava totalmente terceirizada na mão de algumas pessoas que tinham essa capacidade de operar milagres. E na Índia não é assim. Na Índia, Deus está dentro de cada um, como está dentro de cada um que está aqui, que no final das contas faz parte da mesma coisa, né? Somos parte de uma mesma unidade cósmica. É o micro e o macro, né? Que é uma coisa só. O micro se reproduzindo no macro, exatamente. E aí, cara, não tem como eu temer. Como que eu vou temer alguma coisa se eu tenho literalmente Deus dentro de mim? Se eu sou Deus, assim como você e, cara, todas as pessoas que habitam esse plano. E como eu não vou enxergar o outro dessa forma também, sabe? A gente tá evitando tanto pessoas e acha que todo mundo quer nos machucar, quer fazer mal, principalmente no corpo de uma mulher, porque é isso que o mundo mostra constantemente, que a gente desaprendeu a confiar. Cara, lembra quando a gente ia pro parquinho, quando era criança, e aí depois de 2 minutos você saía falando, quer ser minha melhor amiga? O que aconteceu com isso? Com essa coisa de você conseguir olhar. Agora eu tava na Colômbia, 2 semanas atrás, com 2 amigas da escola que têm uma vida completamente diferente da minha. Aí nisso chegou um morador de rua e me deu um pacote de bala. Ele falou, cara, eu senti aqui de te dar essa bala. Aí minha amiga na hora olhou e falou assim, você não vai comer isso, né? Aí eu vou. Por que você... Não, porque ele pode ter colocado alguma coisa... Eu falei, amiga, assim... O que ele ganharia fazendo isso, número 1? Ele tem tanta coisa pra conseguir resolver antes disso. Você que perdeu a bala, comi o pacote inteiro, ela ficou assim, não aproveitou. E eu acho que isso também é um simbolismo legal pra vida, né? Quantos doces você deixa de sentir nas suas papilas gustativas por não confiar que o outro quer o seu bem? E quando você enxerga isso dentro de você, quando você é só amor, não dá pra você olhar pro outro e enxergar só maldade, só egoísmo, só individualismo. E viajar te mostra isso, sabe? Que o mundo não é esse
esse espaço tão Hostil, brutal né? e hostil que querem que você acredite, porque é uma ferramenta de controle. Isso é uma coisa que você falou, que a gente tava conversando lá fora, que eu fiquei pensando muito, justamente, assim, de que você tá vendo o mundo, né? E o mundo que você tá vendo, ele não é tão hostil quanto a gente realmente vê e quanto a gente chega de notícia pra gente e tal. E foi bem impactante escutar isso, porque do jeito que as coisas estão no mundo, a gente tem medo de abrir qualquer rede social, de abrir uma notícia, de ver um vídeo. Tudo te convida à catástrofe, ao medo, ao desespero. E é tão gostoso escutar que tem essa esperança ainda, né? De que o mundo ele é maior do que a gente tá vendo. E tem, enfim, coisas boas pra gente esperar dos outros, assim. Eu gosto do teu jeito poliana de ser. Mas sabe o que é? É muito realista o meu jeito de ser. Ele não é utópico, mas é o tipo de coisa... Eu lembro de uma entrevista que eu vi. É empírico, né? É empírico, porque quando você vai pro mundo e você... Claro que dá um tilt na cabeça, porque você fala, cara, não foi isso aqui, eu cresci vendo, sei lá, profissão repórter, RJTV, era só, assim, catástrofe atrás de catástrofe, tragédia o tempo todo. Você fala, meu Deus, o mundo está em ebulição, as pessoas são extremamente egoístas, é cada um por si, galera, bora, ninguém quer meu bem. Só que qual é o ponto, né, que você percebe quando vai pro mundo? É tudo fabricado. A mídia, sobretudo, né, quer que... Ou o sistema, que a estrutura que a gente habita no mundo ocidental é uma estrutura capitalista. A quem serve o seu medo? Acho que isso é uma pergunta legal de se fazer também. Querem que você tenha medo? Querem que você continue no controle? Porque assim você continua sendo uma marionete do sistema, que tá aí para servir algumas poucas pessoas. Então, se eu tivesse medo, se eu não entendesse que o mundo era um lugar incrível, talvez eu nunca tivesse tido a coragem de viajar, eu nunca teria saído do mundo corporativo. Você acha que o mundo capitalista quer que eu saia dali de ficar batendo ponto 9 horas por dia e servindo a uma organização que vai fazer dinheiro às minhas custas? Não quer. O mundo patriarcal quer que uma mulher descubra o poder que ela tem ao colocar o pé no mundo sozinha? Não quer. Então, assim, você tem que ir para entender que o mundo não é um lugar hostil, muito pelo contrário, querem te convencer disso, porque isso serve um propósito maior, que é te manter enjaulada, te manter no controle. Mas vai, assim, só... Eu brinco, né, que se eu fosse presidente, eu ia ter uma bolsa viagem sozinha. Todas as mulheres do Brasil iam ter um dinheiro para viajarem, porque o patriarcado ia assim, ó... Era o colapso do patriarcado. Eu vejo você muito segura, assim, desde que eu tive o primeiro contato de conteúdo seu mesmo. Eu falei, caraca, que fala... Porque vai além do que você tá falando, é a propriedade com a qual você fala, sabe? Eu vivi. Exato. Eu não tô te falando que eu li num livro. É muito fácil você falar que o mundo é um lugar hostil, vendo noticiário e lendo Teoria de Hobbes, do Leviatã, que foi o que a gente aprendeu na escola. E acreditando que a natureza humana é individualista. É muito fácil você reproduzir o que tá nos livros. Agora, eu acho que você consegue trazer segurança pro que você fala quando você, de fato, viveu aquilo. Não tem ninguém que vai me convencer que a humanidade é ruim. Ninguém. Porque você viveu outra coisa. Eu vejo todo santo dia que não é. Todo mundo quer te ajudar o tempo todo. Cara, eu tô quase 3 anos viajando no mundo, nunca aconteceu nada comigo. E aí, eu acho que tem vários porquês, né? Eu me preparo, eu estudo sobre o lugar. Tem os recortes, claro. Eu me blindo, mas... não é o que a gente espera ouvir. Não é. E é muito bom estar ouvindo isso. Eu confesso que eu tinha botado uma pergunta aqui que ela perdeu um pouco o sentido pra mim, mas eu vou fazer. Vou confiar. Como você se vê daqui 10 anos? Você pensa sobre isso? Nossa! Porque eu te escutando e conversando, talvez não faça tanto sentido também pensar sobre isso. Não sei. Eu posso te dar a resposta de como eu me vejo daqui a 10 anos hoje... Mas eu tenho a absoluta consciência de que essa resposta, se a gente estivesse tendo esse mesmo papo, daqui a 1 ano vai mudar. E eu acho se tudo der certo, legal. Muda. Se tudo der certo. Lindo, lindo assim. Isso. Perfeito, ótimo. Eu sempre penso assim, Porque eu não quero ser refém das escolhas que eu fiz em algum momento da minha vida. Porque eu acho que isso limita a nossa existência de uma forma que nada mais faz. Assim, quando você tem um compromisso tão forte consigo mesma que você não quer desapontar a pessoa que tomou aquela decisão, mas no fundo você tá desapontando a única coisa que você tem, pela 4ª vez, que é o presente, e a sua versão do futuro. Sim. Então, claro que eu imagino certos contextos que eu vou estar, mas eu não me apego.
E eu acho que quando eu não me apego a esse plano, eu me abro para os mistérios da vida. Sim. E para um tipo de abundância em todos os sentidos e prosperidade em todos os sentidos que na minha limitada imaginação eu jamais conseguiria projetar para daqui a 10 anos. Cara, tem tanta coisa que pode acontecer e que vai acontecer quando eu solto as rédeas do controle, sabe? Olha o que aconteceu em 3. Olha o que aconteceu em 3. Cara, quando eu imaginava que eu ia estar aqui conversando com você, que eu assisti em casa quando era pequenininha, que era fã, que eu achava incrível. Eu falei, cara, eu tô E que a gente tá combinando de ir pra Índia juntas. Tipo, é muito tipo, a cabeça dá umas... E só aconteceu porque eu tive coragem, porque eu confiei. Senão a gente não ia estar aqui agora. Sim. Uma coisa que eu sempre falo é que a vida recompensa os corajosos. E isso aqui, pra mim, esse momento, é uma recompensa. Eu não ia estar aqui com você, amiga, se eu estivesse trabalhando numa operação no mercado financeiro. Nossa, saiba que pra mim também é uma recompensa. Porque eu acho que também, né, me colocar nesse lugar de... Imagina, poderia ficar confortável como atriz, porque já é uma coisa mais consolidada. Mas estar aqui fazendo o programa, abrir todas essas portas pra essas pessoas todas, também é uma recompensa. A gente tá aqui pra mim agora, sem dúvida, assim. Porque... como tem sido transformador. E eu penso muito nisso. Eu falo, gente, se abrir esse espaço, já abriu tanta coisa aqui, imagina quando, né, eu for pro mundo. Porque, quem sabe, vem aí temporada nômade, do Nem Tão Poliana, tudo pode acontecer. A produção enlouquecendo. E sabe uma coisa que eu vejo Muito que é muito bom. legal também? Às vezes a gente não começa projetos novos... É muito porque a gente idealiza um produto perfeito, né? Já no D0. A fórmula do sucesso, né? Já tudo muito incrível. E o que eu vim percebendo é quanto mais eu mergulhei em mim, né? Entendi o que fazia sentido pra mim, pra Manuela, só de tirar do papel, só de fazer. Eu imagino você com podcast agora, que deve ter sido uma coisa que, cara, óbvio, você sempre vai enfrentar algumas resistências. Pensei pouquíssimo, fiz mais do que pensei, sabe? Foi, você entregou. Estar aqui agora, já ter feito 5, 6 episódios, tirado o negócio da idealização, do papel e trazer pro mundo, isso já não é sucesso? Isso já não é dar certo? Exato. As pessoas que eu Sabe? tenho, as pessoas que eu encontrei, as pessoas que eu ganhei, que tem toda uma galera aqui que vocês não veem, né, trabalhando com a gente. É muito interessante, assim, eu sinto isso, que eu abri muito espaço dentro de mim mesma pra isso tudo acontecer também. E eu tenho essa filosofia, né? Primeiro faz, depois aperfeiçoa e... Ninguém nasceu pronto. E você Que reconhece o saco seu também, se a potencial. gente nascesse pronto. Que saco. É, Eu adoro tem que descobrir. Se joga, vai indo. O mundo vai te mostrando os caminhos, sabe? E você descobre partes de você, potências, habilidades que você não fazia ideia que existia e que você só vai enxergar se você se colocar em movimento. Exato. O movimento, ele é uma catarse, né? Ele vai criando mais movimento, que vai criando mais movimento, que vai criando... Quando você vê... O primeiro movimento que você fez foi parar num lugar que, cara... Assim, você descobriu tantas partes diferentes de você que é quase que viciante, assim, sabe? Cara, o que eu posso descobrir mais? Eu fico muito nessa. Gente, se aconteceu tudo isso até agora, que eu não planejei nada. Imagina até o final do ano. E a gente fala muito disso, né? De que... Eu tenho isso pra mim, e a gente conversou sobre isso. Eu acho que a minha cabeça, ela é limitada. O universo é ilimitado. Então, isso. joga na criatividade dele que vai bem mais longe do que eu. Isso. Com certeza. Eu ficaria 20 horas falando com você. A gente já acabou? A gente tá chegando naquela parte da brincadeira. Ai, não! Aqui, ó. Olha o tempo que passou. Impressionante, né? A gente dilata o tempo aqui. Mas eu adoro isso. Mas a gente vai voltar e olha, a gente talvez volte pra eu poder Podia ter dividir quebrado experiência. hoje. Ai, sim! Não, eu tô me planejando, assim. Eu tô bem... Toda uma consultoria que eu tô fazendo no off, gente. Vocês não têm ideia. A gente vai pra Índia. Ali, ó. A gente Passagens. vai. Não, o dia de hoje, que eu te contei mais cedo, hoje a gente, enfim, eu resolvi ficar um mês na Bahia do nada. E eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer vários planos com a Manu. Cheguei aqui, ela falou, menina, não faço plano nenhum. Eu falei, peraí que eu já vou anotar. Entrega e confia. Bom, a gente vai começar aquelas brincadeirinhas gostosas do final. Tá. Agora é a minha hora. Agora é só a hora que você já assistiu, que você falou, que já tava pensando. Mas agora é aquela coisa de joga e... Vê o que vem. Vê o que Deixa vem na mente, que você é boa nisso, que eu gosto. Tá bom. Uma vida sem redes sociais seria mais? Calma, mais desacelerada. É uma unanimidade isso. O meu lado nem tão poliana, ele vem à tona quando? Com certeza quando eu assisto TV, noticiário, jornal. Sem dúvida. Melhor evitar, né? Não dá pra gente totalmente se brindar mais um pouquinho. Eu adoro essas perguntas. Se você fosse uma fruta, que fruta você seria? Eu sou viciada, por mim o mundo poderia ser feito de abacate.
Se a minha mãe não encontra Não, abacate no mercado, ela chega em casa chorando, se sentindo culpada. Filha, não... Não sei porquê, tá? Não é como se eu cobrasse o abacate. Eu sou viciada em abacate. Pra mim, Nossa, abacate eu amo. Mas eu gosto do abacate salgado. Mais do que o doce. Essa é a beleza do abacate, ele pode ser tudo. Ele pode ser tudo, exatamente. Se a sua felicidade tivesse uma textura, qual seria? Essa é muito difícil. Você que pensou nessas perguntas? Uhum. Muito poética. Obrigada. Eu amo... Pode ser textura de sentir com o pé? Porque Pode eu ser amo... o que você quiser. Uma coisa que eu amo é andar descalça em rocha de cachoeira, em pedra, sabe? Sentir aquele áspero de pedra. Pra mim é uma das coisas mais incríveis do mundo. Eu adoro, porque é muito particular. As pessoas inventam textura aqui, eu adoro. Porque textura, eu não... Por exemplo, pra mim é esse tapete. Isso aqui pra mim é tipo... É, uma delícia. Nossa, olha que delícia, que alegria. Eu amo. Isso é muito feliz. Se a sua tristeza fosse um gênero musical, qual seria? E olha que você conhece coisa e cultura nessa vida. Ai, que difícil. Você vê tristeza. Aquela que nem fica triste, nem fica pensando nisso, eu amo. Eu tô aprendendo a ficar. Mas eu acho que música clássica, assim, aquele piano bem clássico Delícia. de... Sabe, bem instrumental, meio Melancólico, quase. melancólico, dramático. Sabe, aquela coisa bem dramática, bem cortar os pulsos. Orquestra, né? Isso, orquestra. Perfeito, Tá. perfeito. Adoro. Pra mim é parte criativa. Eu adoro... as pautas eu sempre faço ouvindo música clássica. Nossa, mas eu me sinto descobrindo a cura do câncer. Eu tô lá... Parece Vai que vai, né? abrir um canal. Pra mim é tudo. Se a sua vida fosse um filme, seria Seria um documentário desses de explorar, sabe? As coisas meio canal off. Com certeza. Uma biografia, documentário. É isso ou Comer, Rezar e Amar? Não tem outra opção. As pessoas falam, você tá vivendo seu próprio Comer, Rezar e Amar. Amor muito mais. Ela já tá mais tempo do que ela ficou. Qual personagem você escolheria como sua melhor amiga ou melhor amigo? Essa eu acho difícil, vou ser sincera. Como minha melhor amiga? Nossa, essa é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho uma resposta pra tudo, claro, porque eu fiquei pensando, mas é difícil. O foda é porque é muito rápido, né? Talvez se eu pensar mais não seria essa a resposta. Mas me veio na cabeça que é a Amélie, do Amélie Poulain, porque eu acho que ela é muito poética. Meu filme favorito. Nossa, a gente tá vendo por que a gente é amiga? Eu super seria amiga da Amélie. Porque ela vê beleza O jeito que ela vê o mundo. no cotidiano de uma forma tão... E eu adoro que ela vai ajudando as pessoas e ela nem dá pista que é ela, sabe? Adorei. Ela é bem desapegada. Adorei, Quem achei que foi uma ótima resposta. Adore. Adore, tô procurando nela. Ai, ela também seria uma amiga incrível. Gente, imagina que divertido ser amiga da Dory. O dia inteiro, você pode contar a fofoca 5 vezes que ela vai esquecer. Eu amei, eu amo a Dory. Eu amo. E esse é muito interessante de saber de você, porque é subjetiva, na minha opinião. Qual é a primeira coisa que você faz quando chega em casa? Eu falei que eu amo andar descalça. Eu tiro o sapato. Foi a primeira coisa que ela fez quando chegou aqui. Posso tirar o sapato já? Eu falei, pode, fica à vontade. Assim, estar dentro de um sapato pra mim é quase que... claustrofóbico. Então eu arranco o sapato. Já tem uns 10 anos que eu não uso sutiã, mas antes era arrancar o sutiã. E lavo a mão. Olha! Porque me dá uma higiênico, sensação né? Tá bom isso. É uma das únicas coisas que eu não gosto de tomar banho, não gosto de escovar o dente, escovo por obrigação. Mas lavar a mão tem um pouco de toque quando eu chego em casa. Mas depois também não lavo mais. Mas faz sentido mesmo, a gente chega na rua. Mas o sapato Sapato, com certeza. Se o seu desejo fosse uma comida, qual seria? Tô muito curiosa. Nossa, eu vou te dar uma resposta muito chata. Arroz, feijão, farofa, batata frita e couve. Amor, você acha que isso é chato? Universal aqui. Você acha que isso é alegria, isso é afeto, isso é casa, entendeu? Eu achei que você ia esperar uma resposta mirabolante, uma casa, nada como. Eu acho estranho quando é uma resposta muito mirabolante, porque eu fico pensando, gente, se eu fosse comer alguma coisa todo dia, isso é uma coisa afetuosa. E isso é afetuoso, né? E faz sentido mesmo, porque você come muita coisa pelo mundo, né? Então comer comida brasileira... Nossa, quando eu tô viajando, a coisa que eu mais sinto falta é arroz e feijão. Feijão. Não e açaí. Amo feijão e açaí. Se você fosse um cheiro, você seria Café. de quê? Café? Café. Você gosta de cafezinho mesmo? Tomar um cafezão. Viciada em café, é um problema. É um problema. Eu tô tentando diminuir a cafeína. Ai, mas eu não tentei. Quando eu tava na Índia fazendo a formação yoga, eu falei, não vou tomar café, porque eu não podia. Eu falei, vou começar tomando só um por dia. No final já tava 2. Nossa, pra mim, tipo, de manhã faz uma diferença. Não tem como. É tipo, meio que liga meu cérebro. Qual era a profissão dos sonhos da sua criança?
Eu era repórter. Aí eu falei que o mundo seria melhor sem o jornalismo. Mas eu era jornalista. Eu ficava brincando com as minhas irmãs de E não deixa de ser o que você noticiário. faz. Não deixa de ser. Total. Meu sonho era ser a Glória Maria. E eu sou, né, de alguma forma, a minha própria Glória Maria dentro do meu nicho. É mesmo. Assim, Eu adoro quando isso acontece, porque esses dias a Ana Sui falou isso, que ela é psicanalista, mas ela falou, nossa, meu pai falou que era escrever um livro. E, de fato, ela se tornou uma escritora também. Ela falava que... Ela falou isso pra gente, que ela falou que ela nem lembra. Eu falei, tô confiando no meu pai. Mas a gente realiza uns sonhos de criança de outras formas, sem perceber. Isso é muito legal. E a vida não importa quantas curvas ela dá, que são todas muito importantes pra você chegar onde você chegou, mas eu acho bonito quando você encontra uma forma de linkar com as suas potências e seus desejos infantis, sabe? A gente é muito mais a nossa criança do que a gente imagina, né? Eu acho que isso é bom. Agora vem aquela parte do uma coisa ou outra. Vamos lá. Multidão ou a sós? A sós. Pisar na grama ou cheiro de chuva? Pisar na grama. Intimidade ou aventura? Intimidade. Hoje intimidade. Certeza ou descoberta? Descoberta. Maturidade ou saudade? Maturidade. Pra fora ou pra dentro? Hoje pra dentro. Muito mais. Silêncio ou berrar? Nossa. Aí você me pegou. Silêncio. Embora eu ache que berrar o que a gente sente seja uma das coisas mais libertadoras e importantes, principalmente na vida de uma mulher. Mas hoje eu reconheço o poder do silêncio. Essa é uma que me deixa... É bem difícil. Eu reconheço a dificuldade delas. Pra mim é berrar. Berrar. Hoje, pelo menos, é berrar. Com certeza. Pra sempre ou partida? A cara que a pessoa vai ficando sofrendo pra escolher. Partida. Ousadia ou lucidez? Meu Deus, Poliana. Eu não disse que ia ser fácil. Ousadia ou lucidez? Ousadia. Criar asas ou criar raízes? Asas. Criar asas. As suas estão enormes. Criar asas, com certeza. Compartilhar ou transbordar? Transbordar. Escutar ou silêncio? Escutar. Essa parece contraditória, né? Mas acho que te coloca numa outra perspectiva da voz ativa e da voz... Mas elas têm essas contradições pensadas. Malícia, né? Foi tudo pensado, foi tudo calculado. Eu não sou nada inocente. Inteiro ou livre? Livre. Livre. Dividir ou multiplicar? Multiplicar. Criador ou criação? Criação. Não, criador. Criador? Criador. Tá. Criador, sem dúvida. Mas essa é uma que eu adoro também. Eu sempre tenho umas. É porque eu responderia umas criação num determinado contexto, mas criador te dá muito mais autonomia, muito mais independência, te coloca numa posição ativa de entender que seus sonhos, no final das contas, só dependem absolutamente de você. Acho que a criação te coloca numa posição um pouco mais passiva, sabe? Embora a gente seja também uma criação. Eu nunca tive Só o por esse criador que lado, cria eu alguma amei. coisa, né? Por que você fez isso? De onde surgiu essa pergunta? Da relação que as pessoas têm mesmo com criação e com o criador. Como é que elas... Porque no fim das contas é um pouco isso que você falou, mas acho que eu fui por um outro caminho, sabe? Mas acaba aí. Total. Deságua nesse mesmo rio. Amei. Doçura ou selvageria? Doçura. Olha. Doçura. Sólido ou macio? Macio. Sussurro ou cafuné? Sussurro. Desejar ou criar? Criar. Segredo ou falar? Falar. Dia ou lua? Dia. Muito dia. Você é solar. Muito solar. Claro ou brilhante? Eu amo que ela estava travada. Ai, Deus.
brilhante. Mas sem ofuscar muito. É, não às a vezes ponto de muita ficar luz cega, né? É. Você pegou. É. Sol ou doce? Sol ou doce? Sol. Essa dói. Você gosta de doce? Todas dói. Amiga, eu sou uma formiga. Nossa, daqui a gente pode comer um chocolate tranquilamente. Vamos. Noite ou aurora? Aurora. Meia ou pé descalço? Pé descalço. Sempre. Eu amo. Amarrar ou soltar? Soltar. Solta. Entrega. Confia. Que coisa boa. Nossa, eu tô muito feliz. Eu ficaria 20 horas Eu não falando acredito. como é Eu queria que o relógio tivesse quebrado hoje. Não, eu vou te falar que assim, sabe Deus como é que vai ser, gente? Vocês... Aqui a gente tem episódios longos, aqui a gente não tem o que fazer, porque os convidados são maravilhosos, não tem pra onde correr, entendeu? E eu senti como se fosse 20 minutos. Não é? Eu sinto Muito assim lugar toda pra vez. ir. Se não tem um cronômetro, amor, a gente fica 3 horas aqui. Sim, Fácil. fácil. E por mim você volta, quando você estiver passando pelo Brasil, você dá um pit stop aqui. Aqui é um espaço também pra você, é nosso. E que prazer te ouvir, eu tô muito feliz. Eu tô muito Muito inspirada também de te escutar. Muito, sim. E acho que renovada na esperança da humanidade, que eu acho que é uma coisa muito gostosa e muito importante de estar sentindo. Nossa, meu trabalho no mundo tá feito, então. Mas eu consegui deixar uma sementezinha de esperança para as pessoas que escutam e, sobretudo, de coragem, se não coragem, de curiosidade, de entender como seria uma vida para além do teu medo, né? A Clarice tem uma frase linda que é: depois do medo vem o mundo. E o que é o mundo? Para Manuela é a viagem. Para Poliana pode ser que seja também. Agora, para Maria que está ouvindo, pode ser que seja criar uma família, não importa. Sim. Mas o que acontece depois do medo... Pra você, né? Pra Sua você. escolha, assim, é. É muito lindo e é muito recompensador, assim. No que for recompensa pra você. Acho que isso também é muito particular. Então, eu fico muito, muito, muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada mesmo. E você que tá com a gente até agora, muito obrigada. Imagino que você já esteja pesquisando passagens pra vários lugares, né? Vendo como é que estão as milhas. E vamos, que o mundo é grande. Semana que vem a gente tem mais um episódio, mais um convidado. E a gente se vê por aí. Independente de onde você esteja me ouvindo. E corta. Ai, que delícia de episódio! Meu Deus, como você é sol!